Quem sou eu? Quem é você? Será que você é apenas este corpo? Será que existe vida após a morte? Por que vivemos no piloto automático suprimindo qualquer pergunta que nos traga qualquer tipo de identidade? No início existia apenas o vazio, cheio de infinitas possibilidades, a fonte de onde todos nós viemos. A física quântica, a física das possibilidades, mostra que a mente pode criar milhões de conexões e respostas emocionais, e que o cérebro não distingue o que vemos do que imaginamos. Para ele, tudo é experiência real. Todas as realidades possíveis existem ao mesmo tempo, lado a lado. É como olhar o mundo através de diferentes perspectivas, como se víssemos a nós mesmos pelo olhar do outro. Daí, é claro, surgem as grandes perguntas. Essas perguntas: quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? O que é real? E às vezes, aquilo que chamamos de realidade parece menos real do que aquilo que sentimos dentro de nós. Novamente, a física quântica revela que o real é muito mais misterioso, profundo e impossível de explicar com total precisão. Quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Grande parte daquilo que você e eu acreditamos ser verdade, talvez nunca tenha sido realmente questionado. Desde que nascemos, herdamos padrões, crenças e interpretações repetidas por gerações. Assim, passamos a tomar como verdade aquilo que simplesmente nos foi programado. Então, o paradigma chega pronto e nós aceitamos sem perceber. Por isso, preste muita atenção. É natural que você rejeite algumas ideias que você vai ouvir aqui neste vídeo. Mas essa resistência não é sua. Ela é uma programação que você recebeu. E veja só, preste atenção. Existe uma diferença enorme entre o conhecimento que lhe foi dado e o conhecimento que você realmente compreende. Aquilo que você nunca questionou é apenas programação. Aquilo que você investiga, explora e busca entender, isso sim é conhecimento real. E o mundo é muito mais vasto, muito mais enigmático e profundo do que geralmente percebemos. Com o passar dos séculos, muitas descobertas e investigações revelaram que nem tudo que foi registrado corresponde à verdade. Inúmeros textos foram modificados e muitos outros simplesmente ignorados, porque o conteúdo deles contrariava a narrativa que se desejava impor. Essa narrativa, você sabe, uma narrativa criada para manter o controle sobre tudo e todos. Então, a pergunta quem eu sou nasce exatamente do porquê parece que estamos sempre vivendo a mesma programação todos os anos. Sim, já reparou nisso? Estamos vivendo uma programação pré-estabelecida há muito tempo? Continuamos repetindo a mesma vida, os mesmos relacionamentos, os mesmos empregos, as mesmas situações, as mesmas frustrações, porque estamos condicionados a perceber e criar a realidade sempre do mesmo jeito. Embora existam infinitas possibilidades ao nosso redor, não conseguimos acessá-las, porque nosso cérebro só reconhece aquilo que está acostumado. Fomos ensinados a acreditar que o mundo externo é mais real que o mundo interno. Porém, novos estudos mostram o contrário. O que acontece dentro de nós cria o que vivemos fora de nós. Experimentos revelam que quando olhamos para um objeto e quando apenas imaginamos esse objeto,
o cérebro ativa as mesmas áreas. Ou seja, para o cérebro não há diferença entre o que vemos com os olhos ou o que vemos com a mente. E se você pensa ser loucura, o fato é que se eu falar para você pensar em uma bola vermelha, automaticamente, mesmo sem ver fisicamente, sua mente mostra esta bola claramente. A ideia por trás dessa história é simples. Nós só percebemos aquilo para o qual temos uma referência interna. Já conhecemos. Então, nós criamos a realidade a partir da memória, das crenças e das possibilidades que o nosso cérebro aceita como verdade. Preste atenção no que eu estou falando para você. O nosso cérebro processa 400 bilhões de bytes de informação por segundo, mas só temos consciência de cerca de 2.000. Isso significa que percebemos apenas uma pequena fração da realidade. Nós só vemos a ponta do iceberg, filtrada por nossos sentidos, crenças e condicionamentos. Nossos olhos recebem muito mais informações do que conseguimos perceber conscientemente. No entanto, só enxergamos aquilo que acreditamos ser possível. São nossos padrões internos que moldam a realidade que experimentamos. E eu sei, se você estuda, se você pelo menos já leu a Bíblia, sabe que isso não é novidade. Já foi dito há milhares de anos: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A física quântica reforça esse mistério. No mundo subatômico, partículas aparecem e desaparecem, mudam de estado e desafiam a lógica tradicional. Isso sugere que a matéria não é fixa ou sólida, como pensamos. Inclusive, você sabe, há hipóteses sobre universos paralelos e diferentes percepções do tempo. No fim, tudo indica que a nossa visão da realidade depende do que acreditamos, do que conhecemos e do que conseguimos perceber. Nossa percepção também funciona assim. Só vemos o que estamos preparados para ver. O cérebro interpreta o mundo a partir de referências internas. No nível quântico, partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, um estado chamado de superposição. Isso significa que a realidade é feita de possibilidades, não de objetos fixos. O que chamamos de mundo físico surge, então, quando a consciência escolhe uma dessas possibilidades. A física quântica mostra que nada existe como algo sólido ou separado. Pense nisso. Tudo são padrões, probabilidades e escolhas da consciência. A realidade não está pronta antes de ser observada. Ela se manifesta no momento da percepção. E talvez você pense, isso é loucura. Muita loucura. Como entender isto? Mas veja, um exemplo simples. Se você chegou até este vídeo, é porque, de alguma forma, você faz parte daqueles que estão despertando ou que estão despertados. A verdade é que, na maioria das vezes, só precisamos estar abertos para as possibilidades. Só isso. Basta parar um pouquinho e prestar atenção. Olha só, ao longo da minha vida, muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Eu vou contar apenas uma e deixar a cargo da sua interpretação, tá? Fica a seu critério. Ela pode ter várias explicações, mas escolha aquela que faz mais sentido para você. Olha só. Há cerca de 17 anos atrás, a minha filha tinha mais ou menos 8 anos. Eu frequentava uma igreja na época, mas sempre fui muito questionador. Muitas respostas, inclusive, é claro,
eu só fui ter mais tarde, conforme as experiências que iam acontecendo. Eu aprendi que cada um de nós está exatamente onde deveria estar. Às vezes, a gente não entende o motivo, e sinceramente, isso não é importante. A pergunta que você deve fazer é: o que esta situação está querendo me ensinar? É isso. Mas vamos lá, vamos para a história. Olha só. Então, eu estava na igreja com minha filha e fomos para um retiro, num camping que eu não conhecia. Quando a gente chegou lá, a minha família ficou numa área de lazer, né, minha esposa, meus filhos, e eu decidi jogar bola com algumas pessoas. Eu não conhecia aquele lugar, mas enquanto eu jogava bola, de repente, não tinha se passado 10 minutos que a gente começou a jogar, e algo apareceu na minha mente, se é que eu posso dizer assim. Eu vi uma voz que dizia: olha só, e essa voz parecia tão clara como se fosse eu falando com você agora aqui: vá ver sua filha. Eu fiquei com aquilo paralisado, né, porque muito estranho. E a voz repetiu, só que dessa vez, como se eu tivesse duvidado, apareceu uma tela, como uma TV na minha frente, onde eu vi a minha filha andando de pedalinho no lago. E a voz repetia: vá ver sua filha. Como eu sempre fui muito desconfiado, né, meio gideão, eu pedi uma confirmação silenciosa, sabe? Veio aquele pensamento assim, ó: se for Deus, que o jogo acabe agora. E veja, quando eu pensei isto, automaticamente todos no campo, todos, sentaram no campo falando que estava cansado. Simplesmente sentaram, dizendo que estavam cansados. O jogo mal tinha começado. Eu nem discuti, eu saí correndo para a área de lazer, onde eu tinha deixado minha filha, meus filhos e minha esposa, e perguntei para minha esposa: onde é que está nossa filha? Ela disse: está brincando no parquinho, não, fica tranquilo. Eu fui no parquinho e ela não estava lá. Aí eu encontrei um caseiro e perguntei para ele, né? Por acaso aqui tem algum lago? Tem, por acaso, aqui pedalinho? Ele olhou para mim e falou: olha, tem, mas é lá atrás, é longe daqui. E também os pedalinhos estão desativados. Assim que ele me falou isso, eu, claro, gelei e saí correndo naquela direção. Quando eu cheguei lá, na verdade tinha várias crianças brincando no lago sem supervisão alguma. Quando eu encontrei minha filha, ela estava com o pé para entrar no pedalinho e ela me falou: pai, eu sou a próxima. Olha só, eu sei que a minha realidade hoje seria bem diferente se não houvesse acontecido aquilo comigo. Agora veja, o que ativou em mim a possibilidade de ver o futuro, ver algo que não tinha acontecido? Qual a explicação? Muita gente acha que a física quântica é uma coisa absurda porque ela mostra coisas que desafiam a nossa lógica. Partículas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou que escolhem a posição de acordo com a forma, com o momento que são observadas. Isso indica que a consciência participa diretamente da criação da realidade. Quando tentamos encontrar um observador dentro do cérebro, não encontramos ninguém, é claro. Nenhum centro, nenhuma entidade física responsável por ver. Ainda assim, todos nós temos a experiência de observar o mundo. Para muita gente, esse observador é a própria consciência, o espírito que utiliza o corpo como veículo. Ok. E veja só, em 1993, teve um experimento famoso que reuniu cerca de 4.000 pessoas de 100 países diferentes. A missão era uma meditação coletiva. E durante o período de meditação, a taxa de crimes violentos em Washington caiu 25%. Antes, a polícia dizia que isso só aconteceria se houvesse uma nevasca pesada lá. Mesmo assim, os dados mostraram a queda. Isso levantou uma questão importante. As pessoas podem influenciar a realidade. Outro experimento conhecido, que você deve conhecer, é do pesquisador japonês
Masaru Emoto, que estudou como palavras, emoções e intenções pareciam alterar a forma de cristais da água. Fotos mostravam que a água exposta a palavras como amor formava cristais belos, harmoniosos, enquanto palavras negativas geravam formas distorcidas. Se isso acontece com a água, e só para lembrar, nosso corpo é feito, na sua maioria, de água, imagine o impacto dos nossos pensamentos em nós mesmos. O que você está pensando sobre você e sobre o mundo? A mensagem central é simples. Consciência, intenção e emoção influenciam a realidade muito mais do que imaginamos. Influencia a realidade que você está vivendo. Muita gente não consegue mudar a própria realidade porque simplesmente não acredita que isso seja possível. Elas até escrevem uma intenção, mas logo desistem pensando, isso é bobagem. E é claro, assim a força da mudança se perde. Olha só, além disso, nós fomos condicionados a olhar para fora e não para dentro. Nós aprendemos a dar significados, como é que eu vou dizer para você? Significados materiais a tudo. E o tempo todo aprendemos a nos comparar com os outros. Assim, por exemplo, ligamos felicidade ao dinheiro. Enquanto quem já tem dinheiro percebe que felicidade vai muito além disso. Pensar positivo também não resolve quando existe uma massa de pensamentos negativos por trás. Nesse caso, o positivo vira só uma camada fina, escondendo o que realmente acreditamos, porque tem a ver com aquilo que você acredita. É por isso que muitas pessoas ficam presas à mesma realidade, acreditando que ela é fixa e impossível de mudar. Mas, em um nível mais profundo, a realidade não é sólida. Ela é potencial puro, moldado pela sua consciência. A física quântica, ela sugere que tudo existe como possibilidade até ser observado. Isso significa que percepção, intenção e crença influenciam a experiência que vivemos. Quando realmente aceitamos uma possibilidade, corpo e mente começam a responder. Uma possibilidade. Um único pensamento pode alterar hormônios, emoções e até reações físicas. E se um só pensamento já faz isso, imagine o poder de uma intenção contínua. Veja, experimentos de meditação coletiva indicam que a consciência pode influenciar o ambiente, certo? Como foi a questão da queda de crimes em Washington em 1993. Estudos como do Dr. Masaru Emoto mostram que palavras, emoções parecem alterar a estrutura da água, que novamente 80% do nosso corpo é água. Agora imagine o impacto dos nossos pensamentos sobre nós mesmos. No fundo, tudo é consciência em diferentes níveis. Átomos, células e corpo formam uma unidade maior. Num nível ainda mais profundo, fazemos parte de uma única realidade. É isso. Quando eu escolho criar o meu dia com intenção, coisas improváveis acontecem. E quanto mais eu faço isso, mais meu cérebro aprende que é possível e mais facilmente a realidade responde. O grande desafio é que somos ensinados, como eu falei para você, a acreditar que somos separados do todo, separados da consciência que criou o universo. Mas essa é uma visão limitada. Preste bem atenção numa coisa, olha só. A compreensão espiritual, apoiada por reflexões científicas e filosóficas, aponta para outra verdade. Deus, consciência e realidade não estão separados de nós. Somos parte disso. Se olharmos para a história e até para o presente, percebemos que um dos maiores pilares dos nossos paradigmas
é a ideia de separação entre nós e Deus. Por quê? Porque quando acreditamos que Deus está lá e nós estamos aqui, nós somos vítimas, nos sentimos pequenos, impotentes, dependentes. E por causa dessa visão, muitas guerras, opressões e violências foram justificadas em nome de Deus. Você é Deus. Quando eu falo isso, automaticamente parece que soa absurdo o que eu falei para você. E veja, eu coloquei essa frase no chat GPT e ele reescreveu assim, ó: você é parte de Deus. Veja, a programação tenta omitir tudo o que você vê, ouve e sente o tempo todo, em todo lugar. Essa programação é tão profunda que até palavras milenares são ignoradas ou reinterpretadas. Jesus, por exemplo, afirmou claramente: vós sois deuses. Ele não disse que você era parte. E veja, onde está a blasfêmia? Se a própria Bíblia afirma que os seres humanos são criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas poucas pessoas realmente absorvem o que isso significa. Mas vamos continuar aqui com a questão do pensamento. Vamos lá. Olha só. Os pensamentos funcionam como tempestades elétricas no nosso cérebro. Ninguém vê um pensamento, mas nós vemos o impacto dele em redes neurais, emoções e comportamentos, certo? O cérebro não distingue o que acontece fora do que imaginamos dentro. É isso. As mesmas áreas se ativam. Você pode tocar, você pode imaginar, as mesmas áreas se ativam. O nosso pensamento formam redes neurais. Amor, dor, rejeição, alegria, tudo se conecta. Então, se alguém associa amor à decepção, por exemplo, essa ligação emocional molda como a pessoa vê o mundo. Quanto mais repetimos uma emoção, raiva, vitimização, culpa, medo, mais fortalecemos essa mesma rede neural. Preste atenção nisso. Ela vira parte da nossa identidade. Mas quando interrompemos esses padrões e começamos a observar nossas emoções sem reagir automaticamente, pensando, refletindo, essas conexões começam a enfraquecer. Assim, deixamos de ser controlados pelo passado e começamos a agir de forma consciente. Pessoas que carregam traumas e marcas emocionais permanecem fortemente presas à programação. Eu vou tentar te ajudar, olha só, porque depende muito de você. Observe como você vive hoje e perceba se você não repete padrões que você via na casa dos seus pais. Se isso acontece, é sinal de que você está preso ou presa ao passado ou ansioso ou ansiosa com o futuro. Ou seja, está fora do que é o agora. E esta é a maneira mais eficaz de se manter adormecido, adormecida. Repetindo padrões sem perceber. Repare também no ambiente à sua volta. Se sua casa está carregada de negatividade, ódio, mágoa ou raiva, é provável que alguém esteja sofrendo emocionalmente ou fisicamente. E essa energia acumulada por muito tempo nesse ambiente vai afetar a todos, mantendo todos presos ao ciclo de dor e repetição, gerando mais doenças que você talvez não saiba explicar ou pense se tratar de hereditariedade. O detalhe é que muitos não entendem. O campo sente. Você não precisa revelar se está vivendo mal, se você está sofrendo. Não, o campo sente. Lembre-se, não tem a ver com o porquê, mas com a pergunta: o que isto está querendo me ensinar? Quando eu fiz a pergunta: quem sou eu, quem somos nós? Isso é apenas um gatilho para você despertar. É só você que pode responder. Mas se você desejar apoio nesse processo, eu quero te fazer um convite muito especial. Em janeiro, eu vou realizar a Jornada Águia, um programa transformador que abrirá a sua mente para seu verdadeiro poder e despertará em você
uma capacidade tremenda em diversos níveis. As vagas são limitadas para 20 pessoas. Isso mesmo, você vai encontrar lá apenas 20 pessoas, você e mais 19. Por enquanto, estamos apenas selecionando os participantes. Por isso, se você deseja fazer parte desse processo exclusivo, dessa jornada exclusiva, acesse o link abaixo desse vídeo, saiba mais e com certeza você vai perceber que essa jornada fará uma diferença tremenda na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, seu comentário aqui é importante. Se esse vídeo está te ajudando, se esse vídeo está te levando a se elevar, a despertar, deixe seu comentário. E se quiser também fazer sugestões sobre novos conteúdos, fique à vontade. Tudo que você fizer por mim, com gratidão, volta para você. Até o próximo vídeo.